Oi, gente, tudo bom? Estamos de volta aí com nossa aulinha de física na quarentena. A gente não pode perder tempo, principalmente o pessoal do terceiro ano que está se preparando aí para os vestibulares, está se preparando aí para o Enem, né? Então a gente não pode deixar essa quarentena atrapalhar o nosso programa. E por isso a gente vai começar um programa novo, uma nova aula, né? Continuando o nosso curso de física aí, ok? Então hoje a gente vai trabalhar potencial elétrico e diferença de potencial, ok? Esse assunto ainda é da primeira unidade. Vamos tentar terminar nessas aulas o assunto da primeira unidade, ok? Então, a primeira coisa é entender o que é energia potencial elétrica, né? O que é energia potencial elétrica? Bom, energia em física é você ter a capacidade de mudar o estado de equilíbrio de um corpo. Então, se você, através de uma força. Então, a energia, ela muda o estado de equilíbrio do corpo através de uma força. Essa é a definição, né? Para a energia elétrica, a definição é que essa força tem que ser a força elétrica. E a força elétrica ela atua sobre cargas elétricas. Então, quando a força elétrica atuando sobre cargas elétricas muda o estado de equilíbrio, de movimento de um corpo, então essa força, ela tem energia elétrica. Então é a energia, né, através da força um corpo pode multiplicar, mudar o seu estado de equilíbrio, certo? Então força e energia têm uma relação, ok? São relacionadas, certo? Tudo bem. Agora, o que é o potencial elétrico de um ponto? Bom, então o potencial elétrico de um ponto, ele não é energia, ele não é, certo? Ele é a capacidade de uma carga naquele ponto adquirir energia elétrica. Porque onde tem carga elétrica, pode ter energia elétrica, certo? Agora, se não tem carga elétrica, não pode ter energia elétrica. Então, para ter a carga elétrica, é preciso ter energia elétrica, certo? Então, o potencial é a capacidade de se ter energia elétrica em um determinado ponto, certo? Pode não ter carga, mas tem potencial elétrico, certo? Agora, a energia elétrica é só se tiver carga, ok? Então, o potencial é dividido a razão, né? A quantidade de energia dividido pela quantidade de carga que você coloca num ponto. Essa razão aqui é o potencial elétrico, ok? Então, um exemplo, você tem um ponto, nesse ponto aqui não tem carga, não tem energia elétrica. Você coloca uma carga elétrica, aí ele adquire uma energia elétrica, certo? Ele adquire uma energia elétrica. Você botou a carga nesse ponto, ela adquiriu uma energia elétrica. Então, nesse ponto tem um potencial, né, elétrico, certo? E como eu calculo esse potencial, ele é a divisão entre a carga, entre a energia potencial elétrica e a carga, a energia que apareceu pela carga elétrica. Muito bem. Ok. Então, agora vamos... aqui eu faço a observação, né, que potencial não é energia, né, mas é a capacidade de ter energia, se colocar uma carga naquele ponto. Então, a energia elétrica, né, gerada numa carga pontiforme. Bom, se a carga é pontiforme, né, essa aqui, ele é colocado no ponto, e quem cria o potencial, quem cria essa influência elétrica aqui, é essa carga que cria essa influência elétrica, cria o potencial, ok? Então, quando você coloca essa carga aqui, essas duas cargas, certo? Elas vão ter uma energia, certo? Ou seja, essa carga, se tiver o mesmo sinal, vai se afastar, né? Se repelir. Se tiver sinal oposto, vai ser atraída, ok? Então, isso aqui existe uma tendência a algum tipo de movimento quando você coloca uma carga elétrica aqui. Isso aí vai adquirir essa tendência, por causa da força elétrica. Então, se tem essa tendência, tem energia, certo? Tem energia. Essa carga fica com energia, porque ela vai ficar com tendência a se movimentar, ou seja, a tendência é executar trabalho. Então, como é que eu calculo isso aí? Isso aí tem um cálculo diferencial integral que chega nessa fórmula aqui, certo? Isso aqui é a constante elétrica e aqui é o produto das cargas e aqui é a distância entre elas, certo? Então, carga
vezes carga dividido pela distância e tudo isso vezes a constante elétrica, tá ok? Muito bem, se as cargas têm o mesmo sinal, a energia vai ser positiva. Se as cargas têm sinal diferente, a energia vai ser negativa, certo? Muito bem. Então, agora, vamos para o potencial elétrico. Sim, essa aqui é a fórmula da energia elétrica, né? E aqui tem a fórmula do potencial elétrico. Se eu divido essa energia elétrica pela carga, essa carga vai cortar. Então, você vai ter KQ sobre T, certo? Olha, é muito parecido com as fórmulas de força e de campo elétrico. Essa aqui é parecido com a fórmula da força, esse aqui é parecido com a fórmula do campo elétrico. A única coisa que muda é que tem um quadrado aqui embaixo. Aqui tem um quadrado, nesse D é o quadrado, certo? Aqui não está o quadrado, certo? Agora, outra coisa que muda é que aqui na força elétrica é em módulo, você não coloca o sinal. E aqui ela você coloca os sinais. Então aqui pode dar positivo e negativo, e aqui pode dar positivo e negativo. Já na força e no campo elétrico, elas só dão positivo, porque essas cargas estão em módulo, tá ok? Tudo bem. Agora vamos para unidade de energia e potencial, certo? Qual é a unidade? Bom, qual é a unidade de energia? Energia é um joule, né? Joule é a unidade de energia, a gente representa com esse J. E o potencial é energia sobre carga, então é joule sobre coulomb. Joule sobre coulomb a gente chama de volt. Volt representa pela letra V, volt. E uma energia importante você conhecer é a energia de aumentar um só elétron de 1 volt. A energia de aumentar o potencial de elétron de 1 volt é o elétron volt, essa energia aqui. E ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Ok, muito bem. Agora vamos estudar o trabalho da força elétrica. Bom, o trabalho, certo? Em qualquer tipo de problema de física, sempre vai ser uma variação, né? Uma diferença, né? Diferença de potenciais, né? É uma diferença de potenciais. É o potencial inicial menos o potencial final. Aí você vai ter uma diferença de potencial. Isso é o seu trabalho. O trabalho sempre é uma diferença de potencial em qualquer parte da física. Então, no nosso caso, vai ser energia elétrica em A menos energia elétrica em B. Muito bem. Agora, se eu dividir esse trabalho pela carga, desse lado, eu vou ter que dividir todo mundo aqui também pela carga, certo? Aí eu vou ficar aqui com energia sobre carga, energia sobre carga. Energia sobre carga, energia potencial sobre carga é potencial, então aqui vai ser potencial de A. E aqui vai ser o potencial de B. Então eu vou ter que o trabalho sobre a carga vai ser o potencial de A menos o potencial de B. Se essa carga passar multiplicando, então eu vou ter que o trabalho, essa letra grega tal representa o trabalho, o T grego, certo? T grego, para não confundir com o tempo, aí tem tal. Então, carga vezes V de A menos V de B, porque o Q vai multiplicar tanto o A quanto o B, passa multiplicando, certo? Então, V de A menos V de B é uma grandeza física, que é chamada diferença de potencial. V de A menos V de B é a diferença de potencial. V de A menos V de B. Diferença de potencial, que nós vamos chamar de DDP. DDP é a diferença de potencial, certo? E aqui tem algumas observações importantes, né? Que o trabalho da força, ele é um trabalho conservativo, né? E o trabalho conservativo quer dizer que ele só depende da distância final, da posição inicial e final. Não depende da trajetória, se é curvilínea, se é reta, não importa qual é a trajetória. Só depende do final e inicial. Então, você só se preocupa com esse potencial de A e o potencial de B, certo? Ok. Agora, superfície equipotencial é a superfície que tem o mesmo potencial, ou seja, em todo lugar vai ser sempre o mesmo potencial. V é 2 volts aqui, 2 volts aqui, 2 volts aqui, 2 volts aqui, toda parte, então essa é a superfície equipotencial, ok? O trabalho feito numa superfície equipotencial vale 0, ok? Porque V de A é igual a V de B. Então, isso aqui vai dar 0. Se a diferença de potencial é 0, se o U é 0, o trabalho vai ser 0, ok? Muito bem. Em superfícies equipotenciais. Aqui. Assim, para calcular o potencial, a gente precisa de um referencial. Assim, por exemplo, se eu quero saber qual é a diferença entre o primeiro andar e o quinto andar, eu faço 5 menos 1, dá 4, certo? 4, certo?
4 é a diferença do primeiro para o quinto andar. Agora, se eu saísse do térreo, aí seria 0 menos 5, ainda seria 5. Então, para você calcular essa diferença de potencial, você toma um potencial de referência. Aí você pode calcular a diferença de potencial, ok? E para calcular de um ponto o potencial, então o referencial está no infinito, ok? Então, o potencial obedece o mesmo sinal que a carga elétrica. Ou seja, se o potencial for positivo, é porque a carga é positiva. Quem está gerando aquele potencial, a carga geradora do potencial é positiva. Se o potencial for negativo, é porque a carga geradora do potencial é negativa, ok? É negativa, ok? Muito bem. Então, assim a gente termina essa aula, beleza? Eu vou passar, com base nessa aula, eu vou colocar no Google Class uma tarefazinha para vocês, ok? Muito obrigado, dê seu like aí, se inscreva no canal, faça seus comentários, até a próxima.